assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe a deputada estadual por Minas Gerais, Ale Portela. Muito obrigado por estar aqui conosco. Encerrando, deputada, a semana que a gente dedicou às mulheres, especialmente aquelas que estão hoje em cargos de poder, de decisão e na política mineira. Obrigado por participar aqui do Café com Política. Muito obrigada, Guilherme Ibrahim. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui mais uma vez no Café com Política. A todos que nos acompanham também, um bom dia a todos. Ótimo dia para a senhora, deputada. É um prazer tê-la aqui nessa semana tão especial que nós recebemos mulheres que marcam ou que marcaram de alguma forma o cenário político, né? Que é um cenário tão importante de representatividade e que a gente precisa cada vez mais ter a mulher ali para representar de fato todas nós. Eu vou começar te perguntando sobre uma discussão ontem, uma informação que vem inclusive da Assembleia Legislativa, que é das parlamentares criticando o atraso em votação de projetos sobre a violência contra a mulher. Queria que a senhora falasse sobre isso, assim, o porquê talvez desse atraso e se a senhora sente dificuldade quando a gente fala em projetos que visam a segurança da mulher, o atendimento melhor a esse público que requer tanta atenção. Bom, Thalita, a Assembleia essa semana, ela votou importantes projetos na pauta da defesa da mulher e eu tive a honra também na semana passada de ser eleita vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que muito avançou na Assembleia Legislativa. Quando eu ingresso agora na Assembleia, não confesso a você que fico assustada com essa pauta, pois o nosso presidente, Tadeuzinho Martins, colocou em pauta, sim, importantes projetos. E eu posso dizer daqui para frente, a nossa perspectiva, minha e da presidente Ana Paula Siqueira, que também foi responsável por grandes avanços. E que esteve aqui com a gente essa semana. Esteve, eu acompanhei a entrevista. E dizer que nós estamos vendo com otimismo colocar em pauta cada vez mais projetos. Nós sabemos que a Semana da Mulher é uma semana de conscientização, mas também marca uma semana de comemoração de conquista. E hoje nós somos 15 parlamentares, chegamos aí com esse dever de sempre acelerar a pauta em relação a esses projetos. E de que maneira esses projetos são recebidos, deputada? Uma vez que muitos deles atingem diretamente a população masculina, que precisa se conscientizar de que para essa ocupação de espaço feminina, para tratar de questões que são atinentes às mulheres, por vezes você vai destinar um recurso que sairia de outra área, de outro projeto, para fazer uma destinação para esse público. Estamos falando da maioria da população brasileira formada por mulheres. Ainda assim, encontra-se resistência, seja por parte dos parlamentares ou nas discussões, para conseguir levar recursos a essas propostas e demandas que vêm das mulheres? Ibrahim, eu acredito que a questão da resistência que a gente encontra em diversas pautas em relação ao público feminino é histórico. Antigamente, a mulher ela era vista como uma pessoa que deveria ficar exclusivamente em casa, cuidando da família, cuidando da casa, e não tem problema nenhum nisso, mas que ela deveria estar somente nesses locais. Mas hoje nós vemos mulheres ocupando diversos espaços, inclusive profissionalmente, mas que ainda causa estranheza. Então hoje nós estamos falando aqui de mulheres que ocupam espaços de poder, mas eu vou te dar um exemplo. O passageiro que entra num ônibus, num coletivo, eu tenho certeza que quem faz uso do transporte público, ao menos uma vez por semana, se depara com uma motorista mulher dirigindo. E isso causa um impacto. Então, o que nós devemos lutar é exatamente para quê? Para que não haja mais esse impacto. Será que ela dá conta? Será que ela precisa? Por que será que ela está ocupando ali? Então, falar dessa conscientização é muito mais isso. Não é somente mulheres no poder, é falar que a mulher ela tem competência e ela consegue estar nos mais diversos espaços. Qual a prioridade hoje no que diz respeito à pauta voltada para as mulheres, na sua opinião, do Estado? Olha, no Estado de Minas Gerais, a nossa prioridade em relação à pauta feminina é a garantia da segurança da mulher. O Estado de Minas Gerais hoje ele tem um projeto em parceria que é executado pela Sejusp de monitoramento daqueles homens que cometem crimes contra a mulher 24 horas por dia. Então o governo ele demonstra essa preocupação, tem também várias ações, como o governador Zema sancionou o projeto da dignidade menstrual essa semana, junto com a nossa vice-presidente, deputada Leninha. Tem também projetos de acolhimento a vítimas também de violência doméstica e também de conscientização da importância da mulher ocupar os espaços profissionais que ela quiser. Vou te dar um exemplo, Thalita, que é o projeto Transforma Minas, que é um projeto de
recrutamento de servidores do governo, e hoje o Transforma Minas, a maioria das participações dos candidatos eleitos são mulheres. Então, realmente, vou só frisar aqui que a importância e a preocupação do governo hoje em garantir a segurança em relação às taxas de violência doméstica. Deputada, eu vou dar um passinho atrás para falar da sua trajetória política, e a gente tem perguntado aqui a algumas das mulheres que têm sentado nessa bancada se em algum momento na entrada para a política ou na decisão de participar de parlamentos ou de ir para o executivo, caso ontem da secretária Luísa Barreto, se essa decisão teve de alguma maneira uma inspiração feminina. Não é raro a gente encontrar alguém como na sua trajetória. Tem o seu pai, o deputado Lincoln Portela, o seu irmão, Léo Portela, a sua mãe também ocupando um espaço na Câmara Municipal. Mas na sua trajetória, na escolha da deputada Alê Portela pela carreira, algum momento a inspiração ou alguém, alguma figura feminina foi preponderante para que você escolhesse o caminho da política? Impossível falar em referência de mulher na minha vida sem citar o nome da minha mãe, vereadora Marilda Portela, um exemplo de mãe, um exemplo de mulher e um exemplo também de parlamentar, que traz ali toda a sua tranquilidade, equilíbrio, responsabilidade, não somente dentro de casa, mas eu acredito que ela consegue transpassar isso no trabalho dela. É o meu grande, maior exemplo como mulher e política. Mas voltando, assim, nós temos grandes mulheres na política hoje, mulheres da política conservadoras, atuais, Michele Bolsonaro, temos a Carol Detone. Eu, particularmente, me inspiro muito na deputada Soraya Santos, também do meu partido, PL. Mas vou te falar uma coisa, Ibrahim. Tem uma mulher aqui de Minas, pouco citada, que nós precisamos sempre falar e valorizar a história dela, que é Mieta. Mieta foi uma advogada no início da década e escritora também. E ela foi a primeira mulher que impetrou um mandado de segurança no TRE para que pudesse ter o direito não somente de votar, mas também de ser votada. E nós deixamos muitas vezes contar essa história. Eu gosto dela, ela foi advogada como eu, e deixou um legado na história do estado de Minas Gerais, berço da liberdade, de poder ser votada. Ela se candidatou a deputada federal. Infelizmente, ela não se elegeu e muitas pessoas ficaram muito contrariadas, mas foi o principal legado. A mulher precisa de fazer isso, de furar a bolha, romper barreiras, e a gente precisa sempre valorizar a história de mulheres mineiras que têm essa participação aí tão latente na história do nosso país. A senhora citou mulheres do seu campo político, do campo conservador. Na comissão que a senhora faz parte, a presidente não é, outras mulheres são do mesmo campo e outras são do campo da senhora. Em que momento as pautas conseguem ser colocadas juntas? E há dificuldades ideológicas que sobrepõem-se ao fato de ser mulher na hora da discussão pública, do debate público na Assembleia? Ibrahim, eu sou uma defensora da democracia, porque eu acredito que a democracia, ela cabe todos os tipos de opinião, inclusive aquelas que você diverge. E isso é o bonito, isso é o rico, e isso tem que ser preservado dentro do parlamento. A liberdade de se expressar, a liberdade de concordar, a liberdade de você ser quem você é, inclusive você mesmo, sem nenhum tipo de oposição, de um lado A, de um lado B, de um lado C. Hoje, na Comissão de Mulheres, nós temos uma comissão diversa. Nós temos ali a deputada Andréia de Jesus, a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Maria Clara Marri, a deputada delegada Sheila, do meu partido, também eu. Acredito que isso é rico, pois dentro dessa questão nós podemos ampliar, e eu chego para poder ampliar o debate feminino dentro da Assembleia, junto com a delegada Sheila e Maria Clara também. Nós precisamos falar das mulheres empreendedoras, das mulheres mães de deficientes, das mulheres mães dos raros, mulheres também que estão nos campos, as mulheres produtoras rurais. Então, são várias mulheres, são vários aspectos da mulher que precisa ser incluído. E eu tenho certeza que, em relação a isso, não há pauta divergente dentro da Assembleia no que tange a mulher. Porque nós estamos unidas em prol, é uma pauta em comum, e que a gente vai defender sempre a integridade física e psicológica. O que pode divergir, e isso acontece de uma coisa ou outra, é uma causa de questão ideológica, uma causa de algum projeto ou outro que vem com alguma nuance ali na linha legislativa, e a gente debate sempre dentro da técnica. Eu vou parafrasear aqui Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte, que esteve com a gente nessa semana, e acho que encaixa muito bem aí no que a senhora disse, deputada. A violência contra a mulher não tem direito à esquerda, né? Ela acontece em todos os campos aí, infelizmente. E é por isso que todos os lados, neste caso, precisam estar juntos aí para tentar combater. Eu te perguntei qual era a pauta prioritária hoje para as mulheres em Minas,
Eu queria que você falasse sobre a sua percepção em relação ao governo do estado, assim, além dessas questões que a senhora citou, desses projetos que você trouxe aí como projetos que estão sendo executados e são importantes, mas qual hoje talvez o ponto que precisa ser mais pensado ou mais trabalhado pelo governo de Minas em relação às mulheres, de fato, para além desses projetos que você trouxe? Thalita, eu vou defender algo que eu tenho conversado e tenho falado muito. Eu também sou membro efetiva da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e tenho certeza que tenho apoio do governo em relação a isso. Existe um tipo de trabalho, uma política pública que chama Centro de Operações Integradas. Nós temos o COP aqui em Belo Horizonte hoje, que faz um trabalho excelente. Nós precisamos de incentivar que os COPs, que os centros de operações, as câmeras de olho vivo de todo o estado de Minas Gerais criem protocolos de atendimento, protocolos de cuidado, de segurança com as mulheres. E nós temos esse projeto embrionário dentro do governo do estado que faz o monitoramento não somente de vítimas, mas de agressores, mas a gente precisa de ir além. Nós precisamos de monitorar para que isso não aconteça de forma preventiva. Então, nós sabemos que aqui em Minas Gerais, infelizmente, os índices contra a violência contra a mulher, de violência contra a mulher, têm aumentado. Nós vemos isso não somente no estado de Minas Gerais, mas em diversos estados. Isso é uma lástima, isso é um absurdo que tem acontecido. E todos nós envolvidos dentro do setor público, independente de ser base, de ser oposição e principalmente de governo, precisa sim de ações concretas, ações muito além de punitivas, mas precisa de conscientização e precisa de fazer com que isso não aconteça. E eu acredito hoje que a maneira de fazer essa prevenção é fazendo essa coordenação integrada e envolvendo de forma interdisciplinar os demais órgãos. Considerando esses dados mencionados pela senhora, esse cenário, na verdade, de violência contra a mulher crescente em Minas Gerais, infelizmente, e no país também, estamos tratando dessa mesma ordem, as nossas forças de segurança estão preparadas para lidar com as mais diferentes formas de violências contra a mulher, seja a polícia civil, a polícia militar, ou há alguma distância entre o que uma mulher necessita, os relatos que a senhora já recebeu ou certamente recebe na comissão, e aquilo que acontece na prática? Guilherme, é sempre necessário, eu acho que é sempre rico a gente buscar sempre a capacitação do servidor. Em diversos, não somente nas forças de segurança pública, mas também na assistência social, na saúde e principalmente na educação. Nós sabemos que muitas das violências domésticas, elas são detectadas na escola, com algum relato de uma criança, com relato de algum aluno, ou até mesmo de uma mãe, uma professora consegue ter essa percepção. Então, capacitação, conversa sempre com o servidor público, ela é necessária, não que eles não tenham capacidade, eu acredito que sim, que o servidor público ele tem empatia, ele está atento a essa pauta, mas a capacitação do servidor é sempre importante, ela vem sempre bem-vinda e, claro, precisamos lutar sempre para instrumentalizar, principalmente as forças de segurança, para que recebam. Por quê? Nós sabemos, na realidade, que um atendimento de uma sala, de uma mulher que sofreu uma violência, ela tem que ser separada. Então, precisamos de criar esses protocolos e precisamos, todos nós como parlamentares também, que tem a possibilidade de envio de emendas parlamentares, de criação de programas para esse tipo, tem essa conscientização de que é necessário instrumentalizar, que é necessário reformar, que é necessário ajustar as delegacias para que possam receber as mulheres vítimas desse tipo de crime num acolhimento diferenciado. Porque nós sabemos que a mulher, ela chega numa delegacia fragilizada, com medo. Muitas das vezes, ela fica junto do agressor numa sala. Então, nós precisamos sim avançar e eu deixo aqui o meu convite aos demais colegas parlamentares que venham junto conosco nessa causa e entendam essa importância também, que juntos possamos contribuir para o Estado para que isso aconteça. Deputada, de 0 a 10, para eu saber qual é a sua percepção sobre o quanto os seus colegas parlamentares estão, de fato, imbuídos em modificações na causa feminina ou em apoio na causa feminina. Eu queria a sua percepção quando olha para isso. Uma coisa é a gente falar da Semana da Mulher e do Dia da Mulher. Outra coisa são os parlamentares e a Câmara e a Assembleia se mobilizarem de fato para tratar dessas pautas. A senhora percebe isso? E, Belém, eu vou dar hoje nota 8, porque sempre há o que melhorar e a gente sempre tem que buscar essa conscientização, mas eu não percebi ainda nesse pouco tempo parlamentar um clima hostil e, pelo contrário, eu recebi acolhimento, muito carinho e nós vamos estar lá sempre cobrando dos nossos colegas parlamentares posicionamento em relação a essa pauta. Hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquela hora, deputado, em que fazemos perguntas diretas e respostas na mesma proporção. Para começar aqui o nosso bate-pronto, uma mulher que pretende ir para a política precisa de? Coragem. A Assembleia de Minas é um espaço hostil ou amigável à Assembleia? É um espaço democrático. Tem ambientes amigáveis, mas a gente também encontra ambientes hostis. O que de melhor e de pior fez o governo Zema até agora pelas mulheres? De melhor, monitoramento das vítimas, monitoramento dos agressores. Pior, não posso dizer o que tem de pior. O que se espera do governo federal nos projetos relacionados às mulheres? Eu espero que diminui a taxa de criminalidade, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós conversamos com a deputada estadual Ale Portela, do PL, que encerra a nossa semana de entrevistas com mulheres que estão no poder, que estiveram no poder, mas que acima de tudo estão em cargos de decisão. O que a gente tentou, creio, Thalita, foi fazer dessa semana um espaço de reflexão, de perceber de quem está dentro dos espaços de poder o quanto é importante que essas vozes sejam ouvidas, que as demandas e as necessidades e tudo aquilo que envolve o universo feminino seja acoplado por nós, homens, e pela sociedade de maneira geral. E essa, espero que tenha sido a nossa contribuição nessa semana. É isso, Guilherme. Vou agradecer aqui a deputada Ale Portela, que sempre nos atende com muito carinho e sempre faz questão aqui de vir conversar com a Rádio Super. E, na verdade, não é conversar com a gente, né? É conversar com o mineiro, de fato, que a escolheu e que tem, né, na pessoa dela, uma representante ali na Assembleia. Deputada, muito obrigada, viu? É um prazer recebê-la aqui sempre, volte sempre. E é um prazer ter tido você aqui também. Foi um prazer ter tido você aqui também nessa semana tão especial pra gente. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. A todos os ouvintes, o meu abraço especial à mulher mineira, mulher corajosa, mulher múltipla, que assim como a Thalita também, mãe profissional, sabe dos desafios que é cuidar não somente da profissão, mas cuidar de tudo aquilo que envolve a sua vida pessoal também. Então, um abraço, contem comigo. Muito obrigada por essa oportunidade. Feliz Dia da Mulher para todos.